Bom dia, prezados irmãos e irmãs da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo, queridos amigos e amigas de nossa comunidade. O título da mensagem de hoje é Silêncio. E o texto bíblico que servirá de base para a nossa reflexão está em Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 27. Assim diz a palavra de Deus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra e humildemente pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos iluminando para podermos praticar aquilo que tu nos ensinas. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em 1966, o escritor japonês Shusaku Endo publicou uma de suas obras-primas, um romance histórico chamado Silêncio. Livro que foi adaptado de maneira magistral ao cinema por Martin Scorsese. O enredo do livro remete à segunda metade do século XVII. E o tema deste romance é a história da evangelização do Japão por parte dos missionários jesuítas, que para lá foram e, uma vez chegando lá, fizeram um grande trabalho, porém, devido à sua fé, foram perseguidos, hostilizados, torturados, e um dos jesuítas foi martirizado. O nome do livro e, posteriormente, do filme Silêncio decorre do fato de que, após o martírio deste jesuíta e durante as inúmeras perseguições que eles sofreram, aparentemente Deus estava em silêncio. O silêncio de Deus é um enigma que marca o filme e chama a atenção não só daqueles que assistiram ao filme no cinema ou aqueles que leram o livro, mas esse silêncio também marca todos aqueles que, perplexos diante de tanto sofrimento no mundo, têm a impressão de que Deus está em silêncio. E às vezes nós temos mesmo essa impressão. Nós achamos que Deus simplesmente não se manifesta. Ele silencia diante da nossa angústia, diante das nossas dificuldades, diante da dor. Honestamente, você e eu podemos admitir
que em alguns momentos da nossa vida, principalmente naqueles mais dolorosos, nós tivemos a sensação de que Deus simplesmente estava em silêncio diante daquilo pelo qual nós estávamos passando. Bem, o próprio Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, experimentou essa dolorosa sensação. Na cruz, citando o Salmo 22, o Senhor Jesus exclama: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus, como todo ser humano, experimentou a dor da traição, da rejeição, do abandono. E Jesus precisava passar por essa experiência, porque parte da obra de Cristo foi se identificar totalmente com o ser humano. E por isso ele passou por uma das experiências mais amargas, que era a morte na cruz. A cruz era um instrumento de tortura de origem persa e que depois foi adotada pelos romanos. Era extremamente cruel. E Jesus teve que passar por essa experiência para, vamos colocar assim, sentir na própria pele o que é ser humano. Hoje, nós fazemos uma homenagem a 1,5 milhão de armênios que foram martirizados pelas autoridades turco-otomanas entre 1915 e 1921. 1,5 milhão de armênios perderam as suas vidas porque decidiram se manter fiéis ao cristianismo. E nós somos descendentes deste povo que teve a sua história abalada, marcada por este triste incidente. E os armênios experimentaram o silêncio de Deus. Posso dizer que até hoje os armênios experimentam esse silêncio. Algumas nações ainda nem sequer reconheceram o genocídio armênio. Além do silêncio de Deus, nós convivemos com o silêncio dos líderes políticos de nações importantes que procuram manter uma neutralidade em relação a um assunto diante do qual não podemos ser neutros, com o risco de incorrermos nos mesmos acontecimentos a qualquer momento. E não só nós, descendentes de armênios, mas muitos povos que sofreram perseguições também têm a impressão de que a resposta de Deus, algumas vezes, é o silêncio. Nós nos perguntamos, onde está Deus? Por que Deus não age de uma maneira mais intempestiva?
Nós nos perguntamos, às vezes, onde está Deus diante do problema das epidemias? Onde está Deus diante da opressão política, social e econômica? Onde está Deus diante do desemprego que acomete as pessoas mais vulneráveis? Onde está Deus diante do problema da marginalidade? Onde está Deus diante da questão da desigualdade social? Nós nos perguntamos e temos a impressão de que a resposta é o silêncio de Deus. Mas por que Deus se mantém em silêncio? Eu já me perguntei isso e acredito que você também já deve ter se perguntado isso várias vezes. O silêncio de Deus, por mais angustiante que seja, por mais doloroso que seja para nós, o silêncio de Deus é terapêutico. O silêncio de Deus é necessário para que você e eu possamos crescer como seres humanos, assumir as nossas responsabilidades diante da condução das nossas vidas e diante da condução deste planeta no qual habitamos. O silêncio de Deus é necessário para que nós possamos ouvir os nossos clamores interiores, para que nós possamos nos ouvir e entender quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. O silêncio de Deus, às vezes, pode ser aquele igual a da situação de um filho clama, grita para o pai, para a mãe fazer a sua lição de casa. E o pai, a mãe simplesmente se mantém em silêncio para que o filho perceba que é ele quem tem a responsabilidade de resolver os seus problemas. E quantas vezes nós delegamos a Deus questões importantes das nossas vidas, que somos nós que deveríamos resolver. Deus já nos deu as condições para que pudéssemos implementar as ações necessárias para resolver uma série de questões nas nossas vidas. E nós continuamos achando que é Deus, de uma forma mágica, que deveria resolver estes assuntos para nós. Deus, no seu silêncio, espera que você e eu cresçamos, assumamos o nosso papel em defender questões como a justiça social, em defender questões como uma melhor distribuição de renda, defender que os nossos governantes sejam honestos. Não é Deus quem vai do lugar onde ele está, usando essa linguagem mais humana, gritar dizendo o que nós devemos fazer. Ele já nos deu a consciência para isso. E estes nossos antepassados, assim como milhares de pessoas que foram martirizadas por causa da sua fé, optaram por continuarem sendo leais a Deus, a despeito de todo o sofrimento pelo qual passaram. Neste texto bíblico que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos de que a vida cristã é uma vida de lealdade total e incondicional a Deus e aos seus valores. O que nós podemos aprender sobre a vida cristã? Neste texto, Jesus nos ensina algumas características
importantes sobre a nossa jornada espiritual. Em primeiro lugar, a vida cristã requer disposição. Você e eu precisamos estar dispostos a seguir Cristo, a seguir Deus. Deus não obriga absolutamente ninguém a segui-lo. Deus não faz solicitação compulsória para que as pessoas o sigam, para que as pessoas o adorem, para que as pessoas o amem. A vida cristã, a vida espiritual, é uma decisão consciente e voluntária da parte daqueles que querem realmente seguir o Mestre, o Senhor Jesus. Vejam que o versículo começa assim: se alguém quer vir após mim. Se alguém quer vir, ninguém é obrigado. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus faz esse convite a cada ser humano, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja, o Senhor Jesus bate a porta. Ele não escancara a porta do seu coração. Ele não arromba a porta da sua casa. Ele gentilmente pede a sua permissão. Se alguém ouvir a voz, a minha voz, e abrir a porta, notem, é necessário estar atento para ouvir a voz de Jesus. O problema é que o ser humano, muitas vezes, está tão ocupado com as suas tarefas diárias, tão ocupado em como pode ganhar mais, em como pode consumir mais. O ser humano coloca tantas prioridades fúteis na sua vida que ele não consegue, às vezes, sintonizar o seu canal auditivo espiritual para ouvir a voz mais importante que pode existir neste mundo, que é a voz do nosso Criador, convidando-nos para segui-lo, para fazermos parte da sua família espiritual. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A ceia, o comer junto, principalmente da cultura oriental, é um sinal de comunhão. Deus quer ter comunhão com o ser humano. Ele quer ter comunhão com você, com a sua família. Mas você e eu precisamos convidá-lo. Precisamos abrir a porta dos nossos corações. Depois, o Senhor Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus mostra que a vida cristã requer consagração, requer consciência, requer uma entrega total, incondicional
a Deus. Quando Jesus diz, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, Jesus está dizendo que a nossa lealdade a Deus deve ir até as últimas consequências, se necessário for, até o martírio. E hoje nós, como descendentes de armênios, podemos testemunhar de que os nossos antepassados optaram em não abrir mão da sua fé em Cristo. Nós sabemos, pela história, que muitos dos nossos antepassados tiveram a opção de continuar vivos, desde que renegassem a sua fé em Cristo. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles optaram pelo martírio, porque sabiam que os valores de Deus são muito superiores à vida biológica. A vida espiritual transcende a vida biológica. E aqui existe uma curiosidade na língua grega. Na língua grega, existem duas palavras para a vida. Bios, da onde vem o termo biologia, que significa vida animal. Nós temos esta vida bios. Nós respiramos, nós temos as nossas funções fisiológicas. Mas existe um outro termo para vida em grego, que é zoe. Zoe é a vida espiritual de Deus. E, infelizmente, a imensa maioria da humanidade parece apegar-se muito à vida bios. E se esquece de que a vida mais rica, a vida mais abundante, a vida repleta de bênçãos é a vida Zoe, a vida que vem de Deus. Esta vida é eterna. Não só eterna no sentido temporal, ela é eterna no sentido qualitativo. Ela é infinitamente superior à vida biológica. E os nossos antepassados e todos os mártires cristãos optaram pela vida Zoe. Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Meus amigos, quantas pessoas estão deixando de viver a verdadeira vida e se perdem espiritualmente porque estão engajados em viver esta vida presente como se ela fosse a única. Claro, esta vida que nós temos aqui é importante. Ela é um presente de Deus. Nós devemos aproveitar cada minuto que temos aqui neste mundo para viver da melhor maneira possível. Mas viver da melhor maneira possível, viver da maneira mais consciente possível, não é viver de maneira desenfreada, hedonista, buscando os prazeres da vida. Prazeres às vezes são bons, temperam a nossa vida, mas não podem ser a nossa prioridade. O nosso alvo tem que ser o reino de Deus. O nosso alvo tem que ser lutar pelos valores do reino de Deus.
para que esta sociedade se torne mais saudável. Eu vou compartilhar algo com vocês, é um pensamento meu. Eu vejo muita gente tremendo de medo de perder a sua vida por causa do coronavírus. Natural. É uma doença que mata. Mas a minha vontade é chegar para algumas pessoas que manifestam esse medo e dizer: você tem tanto medo de perder a sua vida? Será que você não percebeu que você nunca viveu de verdade? São pessoas tão apegadas a esta vida biológica, mas nunca demonstraram nenhum apreço pela vida espiritual, que é a verdadeira vida. E, para finalizar, a vida cristã requer fidelidade. Quando nós olhamos para o mundo da política, para o mundo da economia, o que nós menos vamos encontrar é fidelidade. As pessoas não são fiéis aos seus ideais. Elas se vendem por pouco. Quando a coisa aperta, elas fogem. O ser humano é assim. Deus quer que seus seguidores sejam realmente fiéis. Se acontecer, espero que não, mas se acontecer um dia de perseguirem a igreja novamente, como acontecia lá no Império Romano e como acontece em alguns países hoje, será que nós vamos agir como os nossos antepassados, que preferiram morrer a abandonar a sua fé? Qual será a nossa atitude? Que possamos, meus irmãos, neste dia em que nós homenageamos os nossos antepassados, que possamos seguir o seu exemplo de consagração, o seu exemplo de fidelidade, de lealdade. Isso só é possível se a nossa vida for sustentada pela fé. O texto de Hebreus diz assim, no capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só consegue ser fiel a Deus quem tiver fé. Este tipo de fé que a Bíblia nos ensina. A fé entende que há coisas que não podem ser vistas. O amor é um conceito que não pode ser palpado fisicamente. Mas nós acreditamos no amor. Igualmente, valores espirituais e até mesmo a essência de Deus não pode ser palpada fisicamente. Por isso, ela transcende os nossos sentidos físicos e transcende os limites da ciência. A ciência jamais poderá provar a existência de Deus, porque Deus não é objeto de estudo da ciência. Para você poder viver para Deus, para você poder ter consciência dos valores espirituais,
para você poder realmente se entregar a Cristo, é somente pela fé. A fé é o braço que consegue se estender para as verdades de Deus. Somente pela fé nós podemos viver uma vida fiel a Deus. Que possamos seguir este exemplo de fé dos nossos antepassados. Neste caminho, nós vamos muitas vezes nos deparar com o aparente silêncio de Deus. Mas lembremos de que o silêncio de Deus é só mais uma maneira pela qual ele transforma a semente da fé em nossos corações e a faz germinar numa vida de maturidade, de responsabilidade e de crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, neste dia em que nós homenageamos a memória dos nossos mártires armênios, que possamos ter a mesma consciência e coragem que eles tiveram de jamais renegar a sua fé. Que sejamos, Pai amado, os continuadores desta missão e que possamos divulgar ao mundo o amor de Cristo que conquistou as nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.